dia! Bora lá, terceiro ano. Seguindo aí a nossa sequência. Fui cortado no meio, mas fui cortado aqui no finalzinho da questão que a gente estava trabalhando aí. Infelizmente, a gente estava trabalhando aí a questão número 8. A gente foi cortado nela. Turma, não vai dar para a gente fazer todas, infelizmente. Então eu quero pegar aqui algumas que eu acredito que tem um potencial legal em relação ao Enem, inclusive uma do Enem, e quero dar preferência para essas. Então, se a gente for matando elas rápido, vamos tentar fazer o máximo possível. Mas não vai dar tempo da gente fazer todas, infelizmente. Então, eu queria que você fosse lá no número 10. Questãozinha número 10. Ele propõe para a gente uma questão da FATEC, que diz que uma artesã, ela borda com lã tapetes com desenhos baseados em figuras geométricas. Ela desenvolve um padrão retangular de 20 por 40. No padrão serão bordados 2 triângulos pretos, 4 cinza e o restante tudo com lã branca. Perfeito. E aí? Cada triângulo preto ele é retângulo e isósceles e ele tem hipotenusa de 12 raiz de 2 centímetros. Então, peraí. Primeira observação que o aluno tinha que ter. Se a gente junta esses 2 triângulos pretos, isso vai dar um quadrado preto. E o exercício falou que nesse quadrado, a hipotenusa aqui, ó, é 12 raiz de 2. Então, você tem embaixo um triângulo preto e aqui de cima um preto. Juntou, isso forma um quadrado. E nesse quadrado, a diagonal é 12 raiz de 2. Só que aí o aluno tinha que lembrar. Em um quadrado, a diagonal é lado raiz de 2. Olha aqui. Lado raiz de 2. Professor, você está querendo dizer então que nesse quadrado o lado é 12? Exatamente. Então a área preta do tapete, a área preta é a área de um quadrado de lado 12, que dá 144 centímetros quadrados. A parte cinza, nós vamos fazer a mesma coisa. Porque a hora que você pega um triângulo cinza, outro triângulo cinza, dá um quadrado cinza. Só que nesse quadrado de cinza, nós temos um lado diferente. O próprio exercício falou que o lado é 10. Professor, então a parte de cinza, que eu vou fazer aqui de azul, a área cinza é um quadrado de lado 10 vezes 2. Por quê? Porque são 4 partes de cinza. Eu pego 2, formo um quadrado. As outras 2 vão formar um outro quadrado. Então, eu vou ter 2 quadrados aqui, que vai dar 200 centímetros quadrados. Então, a parte de preto, 144. A parte de cinza, 200. O exercício quer a parte de branco. A área de branco é tudo menos a parte de preto menos a parte de cinza.
Então, a área total que eu quero aí, que é a área de branco, será tudo. O retângulo não é 20 por 40? 20 vezes 40, 800. Tira a parte de preto. Tira a parte de cinza. Então, a área de branco será 800 menos 200 dá 600, menos 100, 500, menos 54, 456 centímetros quadrados. E isso daqui é o que está na alternativa letra B. Questãozinha no padrão do Enem. Por que você fala, professor, no padrão do Enem? Porque o cara te deu uma situação do cotidiano, te deu um textinho, te deu a figura, te colocou para trabalhar com as áreas mais básicas que a gente tem, contas fáceis, contas que o aluno não ia precisar de calculadora ou de um tempo maior para resolver, e um raciocíniozinho bem básico, bem infantil mesmo, aqui no final. Turma, é o padrão de uma questão fácil do Enem. E você quer ver que eu não estou errado? Tira o print e nós vamos lá na questão número 13. Tirei o print. Printou? Bora na questão número 13. Também foi uma questão trabalhada no Enem para pessoas privadas de liberdade. Olha o que ele propôs aí. Ele vira para a gente e fala assim: você tem uma fábrica e essa fábrica ela comercializa chocolate numa caixinha de madeira, como na figura que está aí. Então existem as dimensões externas da figura, tá? E aqui... Oi. Dúvida? Não? A caixa de madeira, ela tem o formato de um paralelepípedo. Ok, obrigado. Reto, retângulo, cujas dimensões externas estão representadas aí na figura em centímetros. E em todas as suas faces, sabe-se também que a espessura da madeira é de 0,5 centímetro. Tá? Perfeito. E aí? Qual que é o volume de madeira utilizado para construir a caixa? Turma, o volume de madeira é o volume externo tirando o volume interno. Quando eu faço isso, pego a parte externa da caixa e tira a parte vazia de lá de dentro. Sobra o quê? A madeira. O que eu não posso deixar de entender? Que, por exemplo, a hora que eu vou medir no comprimento do lado de dentro, eu tenho que tirar 0,5 centímetro de cá, meio de cá. 0,5 e meio, tira 1 centímetro no comprimento. Na largura, tira meio dessa tabinha de cá e meio da que vai na frente. Tira 1 centímetro. Embaixo, tira meio. Em cima na tampa, tira meio. Então, o volume externo, ele é composto pelas medidas externas que ele deu. 20, 20 e 8 de altura.
e o volume interno. Tira o 1 centímetro das espessuras que a gente viu. Então, é 19, 19 e 7. Professor, uma ideia de volume, que eu já disse para vocês que o Enem adora. Volume de paralelepípedo, que é um volume fácil e prático de trabalhar. Um raciocínio simples, que o aluno consegue imaginar de maneira simples, e uma continha básica. 20 vezes 20, 400. Vezes 8, 3.200. O volume interno. 19 vezes 19 é 361. 361 vezes 7. Opa. 361 vezes 7. 2.527. E aí, tira os 3.200, dá 673 centímetros cúbicos de madeira. E aí, gabarito que apresenta essa solução, letra C. O Enem adora esse tipo de situação. Da mesma maneira que eu também posso ter uma questão mais contextualizada. Olha, por gentileza, a número 16, a última. Olha que legal essa questão. Imagine se as nossas casas não tivessem telhados. Assim começou a palestra de um renomado arquiteto. Os telhados não são considerados apenas proteção, mas parte de uma estrutura visual da construção. O projeto de madeiramento, ele é fundamental para a construção, e um bom telhado e uma boa residência, nessa figura aí você tem um modelo de um telhado. Tá? Na figura, temos a vista frontal, de frente, do madeiramento de um telhado, e esse formato é conhecido. É o formato de um triângulo. Ó. Tá aqui, ó. O formato de um triângulo que ele disse aqui ABC. Colocar aqui o número. E aí, turma, ele pegou e falou que esse triângulo é isósceles. O lado AB e o AC são iguais. A base é BC e o ângulo A mede 120. Então tá bom. Olha aí. Gracinha. Observa-se também que os segmentos DE e FG são perpendiculares. Olha aqui. DE e FG são perpendiculares. Beleza? Professor, e aí? De acordo com a figura acima, qual que é a medida do ângulo BED? Olha aqui. BED. Ele quer esse ângulozinho aqui, ó. Galera, uma questão muito bonitinha, textinho, contou uma historinha, deu uma figurinha e ele está te cobrando o básico do estudo de triângulos. Professor, que básico? Se esse triângulo é isósceles, tem esses dois lados iguais, uma propriedade dos triângulos isósceles é que os ângulos da base eles precisam ser congruentes. E aí, turma, não sei quanto que vale, ó, esse ângulo que eu vou chamar de ângulo B, mais o ângulo C, mais o 120, tem que dar 180. Passa esse 120 para cá, vai dar B mais C igual a 60. Eles não são iguais?
30 e 30. O aluno não teria dificuldade em identificar que esse ângulo aqui é um ângulo de 30. E aí acabou. Porque se o exercício falou que é perpendicular, aqui é 90. Quanto que vale o ângulo que ele chamou aqui de x? X mais 30 mais 90. Turma, nem precisava fazer conta, né? Tem que dar 180, a soma dos ângulos internos. 30 mais 90 dá 120. 180 menos 120. O aluno chegaria fácil de que esse ângulo é um ângulo de 60. Gabarito correto. Letra B de bola. Turma, são questões que mantêm o padrão que é cobrado no Enem. De uma questão de nível fácil. Professor, vem lá um textinho. O texto traz a memória, elucida, esclarece o que está sendo trabalhado ali. O que vai ser trabalhado de conta é um processo simples, rápido, não envolve contas grandes, não envolve conhecimento aprofundado em nenhuma matéria, prático e rápido e que dá para ser feito em menos de 3 minutos. Então, nós temos aqui questões de nível fácil. Agora, vou sair da frente para você printar a questão aí, as duas questões, e nós vamos fazer uma que não é tão básica assim, que também é de uma matéria que não cai com tanta frequência no Enem, que é a número 15. Printa aí. Printou? Olha a questãozinha número 15. Professor, ela se trata de quê? De poliedro. Matéria que eu não preciso dominar tudo, mas eu preciso saber o mínimo necessário. Professor, questão número 15. O que é que eu preciso trabalhar de poliedros para matar a questão? Uma bola de futebol, ela é composta de 12 peças pentagonais. Então tá. Ela tem 12 pentágonos. E 20 hexagonais. 20 hexágonos. Perfeito. Com todas as arestas do mesmo comprimento, do mesmo tamanho. Suponha que, para o processo de costurar essa bola, sejam gastos 17 centímetros de linha em cada aresta. 17 centímetros de linha por aresta. Então tá. Quantos metros? Preste atenção que a pergunta está em metros. Serão necessários para costurar inteiramente 16 bolas. Turma, questãozinha lindinha. O que o aluno precisa lembrar? Lado não é a mesma coisa que aresta. Eu preciso de um lado se apoiando em outro lado para formar uma aresta. Então, olha aqui. 12 pentágonos. 12 vezes 5. 60 lados. 20 hexágonos. 20 vezes 6. 120 lados. Então, eu tenho no total 180 lados. Eu preciso pegar essa informação e dividir por 2. Porque a cada 2 lados eu formo uma aresta. Então, eu tenho 90
arestas para serem costuradas. 17 centímetros de linha por aresta. Então, 90 vezes 17, isso daqui é uma bola, vezes 16 bolas que eu quero costurar. Bora ganhar tempo? 90 vezes 17 vezes 16. Isso vai dar 24.480 centímetros de linha. Mas o exercício não quer o resultado em centímetro, ele quer em metro. Então, eu tenho que pegar essa medida e dividir por 100. Professor, dividir por 100 é só andar com a vírgula 2 casinhas para a esquerda. 244,8 metros é o gabarito, letra D de dado. Olha que questão bonitinha, turma. Uma questão que pode cair no Enem, pode ser cobrada tranquilamente, sem problema nenhum. Questão de nível simples. O aluno tinha que lembrar que a quantidade de lados precisa ser dividido por 2 para ser transformada em quantidade de arestas. Era o que o cara cobrou. Cobrou o quê? O mais básico que se existe dentro de um trabalho com poliedro. Ele poderia ter abordado aqui, calcular vértice, face, ele podia pegar aqui várias ideias. Tá bom? Então, printa aí para a gente ir para mais uma. Beleza? Turma, uma questãozinha agora de nível mediano. Exigir do aluno um tiquinho mais. Olha aí o que ele propõe na questão número 14. Ele propõe uma ideia de proporcionalidade. Os lados de um triângulo medem 5, 7 e 8. Então tá. 5, 7 e 8. Quais são as respectivas medidas dos lados de um triângulo semelhante, então quer dizer que ele é proporcional a esse, bom? Mas que o perímetro é 0,6 metros. Então quer dizer que tem um outro triângulo proporcional a esse, mas que o perímetro desse triângulozinho ABC é 0,6 metros. Ou, se você preferir e é necessário, 0,6 metros. A hora que você multiplica por 100, você passa para centímetro. Tá bom? Então, professor, como que a gente vai organizar? O aluno precisava lembrar da regra de semelhança de triângulos. A razão entre o lado azão e o azinho é a mesma do Bzão para o Bzinho, é a mesma do Czão para o Czinho, que é a mesma entre o perímetro do grandão e o perímetro do pequenininho. É a mesma. Perímetro é proporcional da mesma maneira que o lado também é proporcional.
tá? O perímetro e o lado são proporcionais na mesma constante de proporcionalidade. Então, ó, aqui ficava a critério do aluno. Eu comecei do lado maior para o menor. Se ele quisesse inverter, ficaria correto do mesmo jeito. Então, olha aqui. O lado do maior é proporcional ao lado do menor, da mesma maneira que o ladão, que é 7, é proporcional ao ladinho. O ladão 8 é proporcional ao Czinho. O perímetro do grandão, 5 mais 7, dá 3, dá 12, mais 8, 20. É a mesma proporcionalidade com o perímetro do pequenininho. Beleza? Então, olha aí. O perímetro do grandão, perímetro do pequeno. É proporcional ao lado do grande, lado do pequeno. Lado do grande, lado do pequeno. Lado do grande, lado do pequeno. Perímetro do grande, 20. Perímetro do pequeno, 60. Só que, peraí. Eu copiei certo? É 0,6 mesmo? 0,6 metros. Isso mesmo. Certinho. Então, vamos ver o que vai virar. Turma, posso cortar um zerinho de cima, um zerinho de baixo. Se eu quiser simplificar por 2, isso daqui também pode ser escrito como 1/3. E aí, ó, de vermelho, a proporcionalidade desse lado com esse é a mesma de 1/3. 1 vezes A, 3 vezes 5. Ó. Então, na verdade, o outro lado, esse triângulo aqui, na verdade, é maior. Olha aqui esse segundo, de laranja. A proporcionalidade entre o lado 7 e o outro também é 1/3. 1 vezes B, 3 vezes 7. E por último, a proporcionalidade entre esse lado aqui, que eu vou destacar de preto, também é 1/3. 1 vezes C, 3 vezes 8. E olha que interessante. Se você pega 15 mais 21 mais 24, só para confirmar de que você está correto, 20, 40, 50, 55, 56. Olha aí. Questãozinha de semelhança de triângulos envolvendo a proporcionalidade até entre os perímetros. Muito legal, muito bonitinha a questão, tá? E uma questãozinha com um nível de conhecimento um pouquinho maior por parte do aluno. Printa aí. Printou? Turma, nossa última questão. Já está acabando o nosso tempo. Última questãozinha. Deixa eu fechar aqui. Aqui, beleza. Galerinha. Última questão. Vamos pegar essa daqui, que é uma questão um pouquinho mais chata, que é a 11. E vamos encerrar com ela. Questão número 11, da FAMERP. As bases do sólido ilustrado aí na figura 1
destacadas de amarelo, são figuras congruentes contidas em planos paralelos que distam entre si 6 unidades de comprimento. A base inferior é apresentada na figura número 2, limitada por arcos de circunferência centrados nos pontos 2, 0, 4, 0, 4, 2 e por 2 segmentos de reta. É igual a ele se assemelha ao volume do prisma. Por quê? Porque o exercício falou que essas bases são paralelas e que elas são iguais. Então, eu vou calcular o volume desse sólido fazendo a área da base vezes a altura. A altura não é problema. A altura é 6. Quem que é o problema aí? A base. A base é uma figura que está sendo trabalhada da seguinte maneira. Você tem aí 1/4 de uma circunferência e aí desse 1/4 de circunferência está tirando 1/4 de um círculo menor, ainda um semicírculo e o mesmo semicírculo do lado de cá. Então, o aluno precisava ter percebido que esse semicírculo com esse dá um círculo completo de raio 1. Ó, o raio aqui é 1. Beleza? E esse pequenininho aqui, que eu vou destacar de laranja, ele também tem raio 1, mas ele é 1/4 de um círculo. Então, essa base trabalhosa pra caramba para encontrar é, professor, isso aqui tudo, ó, essa parte aqui inteirinha, ela é o quê? 1/4 de um círculo de raio, olha aqui, daqui até aqui, ó, o raio é 4. Área do círculo, πr². Por que dividiu por 4? Porque das 4 partes aqui do círculo, ele pegou só uma. Tira esse círculo completo de raio 1, π vezes o raio², que é essa metadinha e essa metadinha, e tira esse 1/4 de um círculozinho também de raio 1, que é πr², π vezes 1². Então, a base vai ser 4², 16, dividido por 4, 4π. 1² é 1 vezes π. 1² é 1 vezes π. 4π menos 1π, 3π. E tira o mínimo múltiplo comum aqui. Fica 4 vezes 3, 12. Menos 1, 11. Π sobre 4. Essa é a área da base. Coloca ela aqui, ó. 11 π sobre 4. E o exercício não deixou o resultado em fração. Então, eu vou simplificar por 2. E aí, nosso resultado final fica sendo 3 vezes 11 π, 33 π, dividido por 2, 16,5 π unidades de medida de volume. O gabarito que mostra isso daqui é justamente a letra C de coração. Ok? Então, turma, tá aqui uma questão com um nível de dificuldade um pouco maior. Beleza? Então, a ideia dessa lista, para finalizar, faltam 3 minutinhos.
A ideia dessa lista era tentar trazer à memória de vocês aí o que a gente trabalhou durante o semestre. Propriedades de triângulos, propriedades de quadriláteros, os quadriláteros, né, os polígonos, as relações métricas nos triângulos, a parte de polígonos regulares, a ideia de volume, de cubo, de paralelepípedo, para juntar isso aí tudo e mostrar para vocês que a geometria não vai trabalhando isolada uma parte da outra. Tá, ok? Então, se houverem dúvidas nas outras partes aí, pode mandar para mim no WhatsApp, eu ajudo vocês a trabalhar, a finalizar essas dúvidas aí. E, turma, no mais, espero que o semestre tenha sido proveitoso. Todos nós estamos passando aí por um período de adaptação, todos nós fomos pegos de surpresa nessa onda aí do Covid. Espero que você e sua família estejam se cuidando. Nós vamos vencer, nós vamos passar por isso daí. E com certeza lá na frente vamos estar mais fortes, vamos estar mais resistentes, vamos ter aprendido novas habilidades, vamos ter aprendido a trabalhar de maneiras diferentes, novas maneiras, o nosso processo educacional também. Tá? Espero ver vocês em agosto. Deus abençoe que seja presencial, mas se não for presencial, vamos estar aqui na internet junto novamente, para a gente continuar de pirâmide, cone, esfera. Cilindro, cone, esfera. Tá bom? Então, bora trabalhar, descansa cabeça, descansa seu corpo, volta em agosto com gás, com vontade de aprender, e a gente tem uma grande caminhada pela frente. Dúvidas? Nós vamos estar por aqui. Manda um zap, manda um direct ali no Instagram que a gente está junto. Mesmo nas férias, a gente pode trabalhar juntos aí também. Tá bom? Beijo, beijo. E até agosto. Tchau, tchau.